Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Eu creio e tenho a firme convicção que Deus falará comigo e com você aqui hoje de uma maneira diferente. Eu estarei ministrando hoje sobre um homem pouco conhecido por muitos na Bíblia, mas a história desse homem pode ser que seja de grande reflexão para você que está aqui hoje. Quando esse homem nasce no Egito, estava estabelecido ali uma grande crise no país. O número de hebreus estava crescendo de maneira assustadora. Faraó estava abismado com o que estava acontecendo, com tamanho crescimento. José, nesta ocasião, já não estava mais vivo, já havia descido à sepultura. Não havia mais um homem para representar o povo hebreu da opressão que eles viriam a viver. O povo começa a ser oprimido, escravizado, humilhado. Se você analisar as escrituras sagradas, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1, Faraó ordena para as parteiras que toda criança do sexo masculino que nascesse eram para ser mortas, e toda criança do sexo feminino que nascesse era para deixar viva. A grande questão é que as parteiras tinham temor a Deus, e por isso não fez aquilo que ordenou Faraó. Engraçado, Faraó, percebendo que aquilo que ele tinha determinado não estava acontecendo, ele muda a estratégia. Ele lança uma nova determinação. Então ele diz: todas as crianças do sexo masculino que nascer devem ser jogadas no rio Nilo. Fala assim: rio Nilo. Você ir pegando aí. Para você entender um pouco melhor o contexto que eu quero utilizar essa noite, nós vamos caminhar lá para o livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Veja bem, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu luz a um filho. Vendo que ele era bonito, formoso, ela o escondeu por 3. Não, vamos pregar com o pastor Júnior. Ela o escondeu por 3. Quando já não podia mais, o quê? Quando já não podia mais, então peraí, vamos conjecturar aqui. Uma mulher casou com um homem da mesma tribo, da tribo de Levi. O texto aqui não vai dizer, mas o nome desta mulher era Joquebede. Joquebede casa com um homem da tribo de Levi, gera um filho, e durante este tempo ela dá à luz a este filho. Dando à luz a este filho, passam-se 3 meses e ela já não consegue mais. Só que havia uma determinação de Faraó para esse povo: toda criança que nascesse deveria ser. Só que o engraçado, a criança nasce, ela é gerada, mas depois de 3 meses ela cresce. Por que uma criança cresce, sendo que a determinação é morte? Porque aquilo que Deus determina que vai crescer, não adianta ninguém falar que não vai prevalecer. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Eu quero pregar pelo amor de Deus. Entenda, deixa para dar glória depois. Tem situações na sua vida que já determinaram a sua morte, só que Deus está falando, é vida. Tem situações que já falaram que é o fim, mas Deus está dizendo, é apenas o começo. Não adianta esconder, não adianta pôr debaixo da cama, não adianta falar que não vai crescer. Se Deus falou, vai crescer. Não adianta falar que vai parar, porque Deus... Eu estou cheio de Deus aqui, irmão.
Você não sabe como é que eu vim para cá essa noite? Eu vim para dar bicudo na cara do cão. Quem tá aqui comigo? Vamos para cima dele então. Olha, vamos voltar para o texto, senão a gente empolga. O que acontece? Às vezes a sua realidade de hoje é essa: grande luta, um tempo de improbabilidade. Quem sabe desde o ventre da sua mãe não é isso que você tem vivido, batalhas atrás de batalhas. E às vezes essa batalha que você tem vivido, assim como viveu Moisés já no seu nascimento, pode estar gerando em você uma perspectiva negativa do futuro que Deus tem para a sua vida. Pode estar gerando em você uma dúvida daquilo que Deus tem para você. Mas o que eu tenho para te dizer é uma palavra avivalista. É uma palavra para te tirar dessa cadeira e te levar para uma outra atmosfera espiritual. Então entenda, por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, existe uma palavra que foi liberada, que está escrita em Jeremias 1:5. Antes dele te formar no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Antes de você nascer, ele já pensava algo a seu respeito. Então o que eu quero te dizer? Você é filho de Deus e você não vai parar. Vamos voltar para o texto. Joquebede pega Moisés, coloca num cesto e coloca no rio. Eu estou resumindo, porque senão vai ficar muito grande. No rio, este cesto é encontrado pela filha de Faraó. Moisés então, ele é criado pelos egípcios com a melhor educação, com a melhor alimentação, e ele se torna, Eric, um membro da família. O que eu consigo analisar dentro deste texto, pastor Jota, que o cuidado de Deus com Moisés já existia desde o seu nascimento. Será que com você é diferente? Já adulto, Moisés está andando pelas províncias do Egito, pelas ruas do Egito. Vamos aqui imaginar a cena. Ele começa a visualizar a opressão que o povo hebreu vivia, a humilhação que aquele povo passava. Então eu aqui com as minhas faculdades mentais imagino ele virando a esquina e vendo um hebreu sendo agredido por um egípcio. Rapidamente ele é tomado por grande revolta. Eu aqui imaginando que ele entra no meio da briga, arrasta o hebreu para lá, dá uns bicudos no outro, chuta a cara do egípcio e mata ele. Moisés mata um homem. Moisés mata um líder. Moisés mata um egípcio. Por mais que a intenção fosse defender um dos seus, ele perdeu a sua razão. E a partir daqui, depois dessa introdução, eu vou começar a pregação. Entenda, a intenção de Moisés foi boa, mas não foi dentro dos padrões corretos. E o pior, às vezes você vai ajudar alguém que depois esse amigo do alguém vai jogar pedra em você. Às vezes você vai tirar alguém da lama que depois vai pegar você e empurrar para a lama. Porque o texto no livro de Êxodo, ele é claro. Moisés, ele mata um egípcio, mas não é um egípcio que acusa Moisés, é um hebreu. Se você analisar o texto, sim, Faraó ele pensa em matar Moisés, mas não foi primeiro o Faraó que pensou em matar Moisés. Primeiro foi um hebreu que acusou Moisés. Cuidado com quem você tem ajudado e tirado da lama. Cuidado com quem você tem dado ouvidos. Cuidado com quem você tem aceitado conselhos. Não é essa a pregação. Estou indo para outro caminho, vou voltar aqui. Veja bem. Moisés matou o egípcio. Foi acusado por um hebreu, um dos seus. Moisés faz o quê? Moisés foge. A pergunta da noite é: quem mandou Moisés fugir, pastor Lucas? Eu te sustentei, eu te trouxe até aqui, eu te ajudei a chegar onde você chegou. E por que você saiu daqui? Isso aqui eu estou imaginando Deus pensando a respeito dele. Você ainda não entendeu o que eu quero dizer. Quem mandou você sair do Egito que Deus te colocou? Quem mandou
mandou você tomar outra direção se Deus te inseriu naquele lugar? O problema é que muitas pessoas veem o Egito como terra da escravidão, como terra da humilhação, como terra de ninguém, como terra de lugar nenhum, como terra de que ninguém vai chegar em nenhum lugar. Mas a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2: quem é espiritual, quem é espiritual discerne aquilo que é. Então entenda, todas as vezes que você ler o livro de Êxodo, a partir de hoje, você não vai mais pensar no Egito como terra da escravidão. Egito é lugar de crescimento e fortalecimento. Egito é lugar de crescimento e fortalecimento, porque aquilo que não te mata vai te deixar, meu Deus. Aquilo que não te mata vai te deixar mais forte, meu querido. Não saia do lugar que Deus te colocou, por mais doloroso que seja. E o problema de estar no Egito, que tem luta constante, que tem levante constante, que tem grandes inimigos, que tem pessoas o tempo todo falando mal de você, te acusando, falando que você não vai dar certo, falando que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas a perspectiva que nós temos do Egito, ela é negativa. Só que Deus não te colocou no Egito para você ter perspectiva. Deus te colocou lá para crescer e fortalecer, para crescer e fortalecer. O problema é que a gente não entende nada do Egito, porque nós estamos lá e nós não conseguimos ter a visão espiritual daquilo que Deus tem para nós. Então pega aqui, Jota. Não é o ambiente que tem que te mudar. Não é o ambiente que tem que mudar o seu propósito, mas o seu propósito é que tem que mudar os ambientes. O seu propósito é que tem que mudar os ambientes. Não é o ambiente que tem que te corromper, não é as pessoas que tem que te corromper, mas a presença que você carrega precisa mudar as pessoas. A presença que você carrega. Uau! Tem alguém entendendo essa mensagem, pelo amor de Deus? Veja bem, Deus não quer que você fuja dos ambientes que Ele te inseriu. Sim, entendemos isso. Só que nós estamos fazendo as perguntas erradas para Deus. Geralmente nós estamos perguntando para Ele: por que tantas guerras? Por que tanta batalha espiritual? Por que eu vejo o cara prosperando, eu vejo meu vizinho comprando um carro novo e parece que eu só tenho que andar nesse carro velho? Por que eu vejo o cara recebendo a promoção que eu queria, mas eu não recebo? Por que eu vejo cura em outros lugares, em outros países? Por que eu vejo derramado o Espírito Santo em outras casas, mas eu não vejo na minha? A palavra de Deus diz: existe um tempo determinado para tudo. Então entenda o que o pastor Júnior vai falar com você, que eu aprendi. Você quer saber sim ou não? Conforto nunca foi terra fértil para você viver milagres. Se Deus te colocou no desconforto, é porque o milagre está aqui, está palpável, está chegando, é a hora. Mas você não pode olhar para trás, mas você não pode olhar para o ambiente. O milagre está chegando. Vou tomar mais água aqui, senão não vou aguentar chegar no final da pregação. Só um minuto. Vamos voltar aqui para a parte do desconforto e do milagre. Por que eu falei sobre isso? Analise o texto. Eu não estou pregando um achismo, eu estou pregando a palavra. A palavra de Deus vai dizer que após matar o egípcio, Moisés foge. Depois que Moisés foge, se você analisar as escrituras, é só alegria. Ele chega numa terra, ele conhece uma esposa, Moisés casa, Moisés tem filho, Moisés cuida das ovelhas de Jetro, seu sogro. Está tudo dando certo para Moisés, só que tem um pingo aí, tem um porém.
Não era isso que Deus tinha preparado para ele. Não era isso que Deus tinha estabelecido para ele. Então Deus percebe que Moisés já está vivendo uma vida tranquila, que Moisés já está vivendo uma vida confortável. Então Deus faz o quê? Fala assim: pera aí, eu preciso chamar a atenção desse homem. Então a palavra de Deus vai dizer que uma sarça que não era consumida pelo fogo desperta a atenção de Moisés. Moisés precisava ser despertado, porque havia um povo precisando dele. E aqui eu já quero trazer para os dias de hoje. Você já percebeu que Deus está chamando a sua atenção todos os dias, mas você está ocupado demais para perceber? Sabe qual que é o problema? Nós deixamos de orar, começamos a perder batalhas espirituais, não percebemos que começamos a perder essas batalhas, Eric, e a derrota se torna algo comum nas nossas vidas. Então nós começamos a olhar no espelho de tanto perder guerras e falar: eu já não aguento mais, eu não venço, eu já não tenho mais nenhuma condição de vencer. Mas é isso que é a estratégia do inimigo: tentar tirar você do foco, tentar levar você para um ambiente confortável, para que assim ele consiga te atacar, assim ele consiga te tirar do propósito. E aí você não vai ver mais possibilidades. Todas as vezes que você se olhar, vai: ah lá, um derrotado. Só que existe uma palavra determinada sobre a sua vida hoje: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então eu quero te ensinar algo esta noite. Pare de falar com as pessoas que você não tem tempo. Eu não tenho tempo. Pastor Lucas, eu não tenho tempo para orar, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para tirar um tempo de jejum, porque assim, o meu serviço ele me atrapalha muito. Mas engraçado, Eric, a maioria das pessoas quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular, vai ver o Instagram, vai ver o TikTok. Eu não tenho tempo para dedicar 5 minutos de oração, mas eu tenho tempo para olhar o telefone, as notícias do momento às 6 da manhã. Eu acho que é só eu que fazia isso. Que isso, pastor Júnior? Mas o celular é tecnologia, ela é tecnologia, mas Deus é quem dá força, Deus é quem dá o vigor, Deus é quem traz a esperança, Deus é quem gera o milagre, não é o telefone. Aí sabe o que é que eu aprendo? Vocês vão ficar com raiva de mim? Pode falar sim ou não? Não, vamos lá, pode falar sim ou não? Entenda algo primeiro, antes de você ficar com raiva de mim. Aqui nós não pregamos o evangelho açucarado, aqui nós pregamos a palavra de Deus. Ok? Então veja bem, não existe falta de tempo. Falta de tempo é desculpa para quem perdeu tempo por falta de prioridade. Vou repetir: não existe falta de tempo. Falta de tempo é a desculpa para quem perdeu tempo por falta de prioridade. Deus nos deu 24 horas. Destas 24 horas Ele nos deu 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas livre. Então todas as vezes que alguém fala para mim que não tem tempo, eu entendo que ela tem tempo, mas ela não tem prioridade. Deus não quer muito de mim e de você, o que Ele quer é prioridade. Porque prontamente Moisés vê a sarça que não era consumida pelo fogo. Eu acredito que aquilo chama a atenção dele de tal maneira que tira ele de atenção de tudo à sua volta. Não tem mais ovelha, não tem mais esposa, não tem mais filho, mas existe uma presença ali, eu preciso ver o que é essa presença. Ele só ouve porque ele estava sensível à voz do Espírito Santo. Então toma cuidado, porque tem coisas que está tirando essa sensibilidade de nós. Todo mundo fala que a sarça
pegava fogo, mas não era consumida pelo fogo. Por quê? Deus não queria mostrar para Moisés uma sarça pegando fogo. Deus queria mostrar para Moisés o fortalecimento de uma sarça dentro do fogo. Deus queria mostrar para Moisés o que ele era capaz de fazer através da vida de Moisés, se ele ouvisse o... Porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a... Então, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3, Deus vai falar para Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, aqui é a terra santa. Ei, eu estou te chamando porque o povo está oprimido no Egito, e eu preciso que você vá libertar esse povo. Lá no versículo 10 do capítulo 3 ele diz: vá, pois agora eu te envio para que liberte o meu povo da escravidão. Analisando o texto, voltando lá para o capítulo 1, Moisés vive 40 anos no Egito, 40 anos estudando, 40 anos se preparando. Ou seja, não faz sentido você se preparar em um lugar e fugir para o outro. Amém ou não amém? Não faz sentido você se preparar em um ambiente e ir para um ambiente que você não conhece. Se Deus te inseriu num lugar e está te preparando lá, é porque Ele precisa que você permaneça. Então, nessa sarça, onde estava a presença de Deus, o que acontece com Moisés? Ele apenas fala para Moisés: volta do lugar de onde você não deveria. Volta para o lugar onde você não deveria ter saído. Sabe por que nós vivemos uma constante batalha espiritual e parece que ela nunca vai acabar? Tem pessoas que vivem momentos na sua vida que parecem ser intransponíveis. Tem pessoas que vivem momentos que parece que nunca vai passar, que parece que nunca vai acabar, que parece que é o fim. E elas não entendem que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade nas regiões celestiais. E por que às vezes as batalhas parecem ser perdidas? Porque na maioria das vezes nós saímos do lugar de onde Deus nos mandou permanecer. Lá tem muitos inimigos, pastor. Lá eu estou sozinho, lá eu estou oprimido, lá eu sou o menor da minha casa. Ei, Deus não está interessado em apenas incendiar uma sarça, Ele está incendiado em dar resistência para você permanecer. Então, se Deus falar com você: volta do lugar onde você saiu, não tenha dúvidas, porque a palavra diz: eu vou te honrar na presença dos seus inimigos, vou te levantar e você vai ficar de pé. Parece ser difícil, mas Deus está com você. Parece que é o fim, mas Deus está com você. Moisés esboçou uma desculpa: eu não posso, eu não vou conseguir, eu não estou preparado. E ei, meu amigo, não tem desculpa com Deus. Se você não sabe para onde ir, você precisa entender: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você acha que está sozinho, a palavra dele vai dizer: eu estarei com você até a consumação dos séculos, em todos os momentos. Se você acha que você perdeu a batalha, Ele vai junto com você nesta batalha, com a sua maravilhosa mão estendida sobre você, e você guerreando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então entenda, você já tem a credencial liberada hoje para acessar lugares que você nunca acessou. Porque Moisés pergunta para ele: como eu vou chegar lá, como eu vou vencer? E ele diz para ele: você vai dizer a eles que o eu sou o que sou. Você vai dizer para eles: o grande eu sou te enviou. E você vai... Todas as vezes que Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, Ele não libera palavra, Ele libera decretos. Vai acontecer.
Olha para quem está do seu lado. Fala com ele assim: você está entendendo? Agora olha para o pastor. Tem palavras que não é para você sentir, tem palavras que é para você entender. O de Deus quer que você tenha entendimento, para que você saia daqui entendendo que as batalhas espirituais que você vive, elas não é para te deixar no chão, mas elas é para elevar o seu nível. Deus quer levar níveis essa noite. Deus quer lutar batalhas com você. Então Moisés volta para o Egito, lugar onde ele foi humilhado, porque ele é o povo e o povo é ele. Onde o seu povo foi escravizado, onde parecia que era o fim. A coisa mais difícil que tem é você voltar no lugar de onde você saiu e não gostaria de voltar. Mas quando você... O problema, aqui tem algo assim, que é uma chave para as nossas vidas, e foi para a minha. Existe uma diferença de quando você volta. Quando você sai sem a presença. Deus um dia falou para mim: você vai voltar, você vai arrumar a casa, você vai arrumar bagunça. Eu falei: eu não volto. Eu não tenho credencial nenhuma para voltar. Eu não tenho moral nenhuma para falar com esse povo que conhece toda a minha história. Aí Deus falou comigo assim: o que você não entendeu é que você saiu de lá sem a presença, mas agora você volta com... Você saiu sem a presença, mas agora você volta com ela. Agora o negócio é diferente. Adora aquele que é dono de todas as coisas, está com você. Agora que é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que criou o mundo, ele está com você agora, e o negócio vai estreitar. Moisés volta, mas volta, ele obedece. A palavra de Deus vai dizer então que ele volta, que ele liberta o povo. E aí aqui tem algo que me chama a atenção, porque quando ele chega no deserto, o que seria 40 dias de caminhada até a terra prometida se torna 40 anos no deserto. E eu fiquei pensando: meu Deus, mas não faz sentido. Por que esse povo ficou tanto tempo no deserto? E eu ficava ali estudando e olhando a Bíblia, e não vinha nada. Eu falei: não, peraí, deixa eu procurar aqui o significado de deserto. Procurei em diversas linguagens, mas tem uma que me chamou a atenção. Deserto é a junção de duas palavras no latim: desertus e desertares, que juntas elas significam alinhamento. Desertus e desertare, que junto significa, fala assim, ó, alinhamento. Então entenda algo: Deus nunca vai nos permitir viver em uma terra boa sem antes estar alinhado no centro da vontade dEle. Estou quase acabando. Então vamos para o Egito. No Egito nós conseguimos visualizar uma terra de escravidão no olhar físico, mas no olhar espiritual eu consigo ver uma terra de crescimento e fortalecimento para o povo. Por que, pastor Júnior? Porque se você analisar as escrituras, aí precisa ler a Bíblia. O problema que Faraó tinha com o povo hebreu era o quê? O problema que Faraó tinha com o povo hebreu não era que ele tinha um líder que ia gerar ali na nação um levante contra o reinado de Faraó. Não era esse o problema do momento. O problema de Faraó com o povo hebreu era que o povo não parava de... Na visão espiritual do pastor Júnior, você não precisa concordar,
Eu vejo o Egito como um saco gestacional para o povo hebreu. O povo só sairia de lá quando estivesse preparado, crescido e alinhado. Então, enquanto eles não estão preparados para sair, eles permanecem. Porque Deus ainda estava gerando aquele povo. Pastor Júnior, mas eles eram escravos. Eu sei, é muito triste isso. Mas você já parou para pensar que toda a escravidão que eles viveram pode ser que servia até de academia para eles ficarem mais... Porque, meu irmão, no meu entendimento, quem carrega pedra não fica magrinho a vida inteira, não, hein? Quem trabalha no Ceasa é difícil você ver um cara franzininho. Parecia que não, mas eles estavam sendo preparados e fortalecidos. Preparados e fortalecidos. Preparados e fortalecidos. Ou seja, Egito é lugar de crescimento e fortalecimento. Tá, pastor, mas por que eles ficaram 40 anos no deserto? Deserto não é lugar de vida, deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de vida. No deserto não é o fim, no deserto é o começo. Ah, não concordo, pastor Júnior, não precisa concordar. Mas se você analisar o Novo Testamento, Jesus ele é batizado, após ser batizado, o Espírito Santo conduz para o... Ele morreu no deserto? Ele morreu no deserto? Na realidade ele foi mais forte. Ele foi para o deserto porque Jesus, quanto a homem, ainda precisava ser preparado para o que estava por vir. Ainda não continuo concordando, pastor. 40 anos é muito tempo, eu também acho. Só que entenda uma coisa: Moisés tira o povo do Egito com a presença de Deus, mas o Egito não tinha saído do povo. Moisés tira o povo do Egito com a presença de Deus, mas o Egito ainda estava inserido no povo. Então não tem como você viver o novo se você ainda estiver. Não tem como você experimentar um novo ambiente se os antigos ambientes ainda estão inseridos em você. Então o Egito ele te prepara e te faz crescer. O deserto ele te alinha para você chegar na terra prometida, para você chegar na terra que mana leite e mel. Ei, Deus não te leva à terra da promessa sem antes estar alinhado com o propósito. Fique sobre os seus pés. Fala com quem está do seu lado assim, você está entendendo? Não, fala com voz de profeta isso. Você está entendendo? Então veja bem. Você percebeu que às vezes então, através dessa história de Moisés, a única coisa que você precisa para sua família ser restaurada é não desistir? Você percebeu, igual eu, com a história de Moisés, que às vezes a única coisa que é preciso fazer para o jogo virar é voltar para o lugar de onde Deus te colou. Por trás de toda família restaurada, de toda família liberta da escravidão, do pecado, da morte, existe um Moisés que não desistiu, mesmo que teve Egito e deserto. Por trás de toda prosperidade que Deus vai restituir na sua vida, por trás de toda prosperidade que Deus vai restituir na sua vida, existe um Jó que não desistiu e não desacreditou. Por trás de uma humanidade corrompida, pecaminosa, por trás de uma humanidade falha, suja, desacreditada, quem sabe, com sonhos frustrados, com a esperança já não mais estabelecida, existia um Jesus.
E esse Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele estava no Getsemane. Getsemane, para quem não sabe, significa prensa de azeite. Ou seja, no Getsemane, há anos atrás, existiu um Jesus que não desistiu. Apesar dele estar em uma prensa espiritual, com os seus poros sangrando, e como filho dizendo para o pai: se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Ele não desistiu. Ele foi até o fim por mim e por você. Ele foi até o fim porque as nossas gerações precisavam de anunciar o Evangelho. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ei, o que eu estou dizendo aqui: a morte não foi em vão, a cruz não foi em vão, a sua luta não é em vão, os levantes contra você não é em vão, porque Ele disse: eu vou voltar. Ei, meu querido, Ele não te abandonou, Ele não abandonou a sua família, Ele não abandonou a sua casa, Ele não abandonou a sua descendência. Ele está no seu emprego, Ele está com você agora, Ele está com você nessa luta. Tem alguém entendendo aqui? Eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Existe batalhas que elas não precisam ser lutadas no mundo físico, mas no mundo espiritual. Às vezes é preciso lutar aqui também, mas a maior batalha acontece lá, porque enquanto você ora aqui, Deus e seus anjos lutam. Moisés, ele se posicionou, ele atendeu o chamado. Isaías, ele se posicionou, ele atendeu o chamado, ele falou: ei, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus precisa é de posicionamento para vivermos uma vida abundante na presença dEle. E entenda que às vezes é realizado aqui um grande apelo, um convite para o batismo, e você fala: eu não vou. Então entenda, quem não se posiciona já se posicionou. Eu não vou, eu não quero, ou eu vou ficar parado. Peraí, se você parou, você já tomou um partido. Eu estou finalizando a minha mensagem aqui, só que eu não consigo pregar e não fazer isso, porque Deus me levantou para um ministério evangelístico, para um ministério missionário. E a minha intenção maior aqui é cuidar e salvar almas. Essa é a intenção da igreja do Evangelho Quadrangular São Joaquim, senão nada disso faria sentido. Então, antes de encerrar, antes de eu fazer esse convite para você, entenda: se você não se posicionou é porque você já tem a sua decisão. Você que ainda não teve a oportunidade de confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que às vezes se desvencilhou dos caminhos e hoje está aqui falando: meu Deus, eu queria muito voltar, mas está faltando força. Ei, Deus quer tirar você do Egito hoje. Deus quer mudar a sua situação hoje. Egito não é lugar para você, deserto não é lugar para você, mas às vezes você está ali esperando um comando, e Deus está dizendo essa noite: é hoje que você vem, é hoje que eu te tiro daí. Você também que é daqui da Quadrangular São Joaquim, e está toda semana, todo mês falando assim: eu não vou batizar agora não, vou deixar para o próximo. Ei, querido, às vezes não vamos ter a próxima. Um dia eu ouvi uma pregação que mudou completamente a maneira que eu faço as coisas na minha vida, e ela fala assim: a vida é um sopro. Falando aqui de cantores secular,
Será que a Marília Mendonça sabia que para onde ela estava indo seria o último show dela? Será que quando saímos para ir para o trabalho, pensamos, hoje é meu último dia? Será que você imaginou que algum amigo seu seria a última vez que você sentaria numa mesa com ele para bater um papo? Você já parou para imaginar que um dia você deixou de jogar queimada na rua e foi a sua última vez? Querido, a vida é um sopro e as coisas passam muito rápido. E às vezes nós temos a oportunidade e não nos posicionamos. Hoje eu estou te convidando para se posicionar na presença de Deus. Você que deseja se batizar, reconciliar com Jesus, ou aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, eu estou te dando essa chance. É eu, porque Ele já está de braços abertos para você. Então eu gostaria de saber, você que quer aceitar, reconciliar com Jesus, eu queria só que você levantasse a mão no seu lugar. Você que deseja aceitar ou reconciliar com Jesus, para Deus de fato mudar a história da sua vida, só levante a mão no seu lugar. Não precisa de muito. Deus quer tirar você dessa luta, desse deserto, dessa batalha espiritual, mas para isso Ele está te esperando. Eu sei que você está aqui. É só levantar a sua mão. O Espírito Santo está te chamando, pode vir. Pode vir. Ele está falando aí, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, e eu vou aliviar o seu fardo. Chega de viver essa vida pesada. Deus quer te trazer para o altar. Não para uma vida de religiosidade, mas para uma vida de presença. Tem alguém aqui essa noite? Eu não vou insistir. Tem alguém que gostaria de aceitar ou reconciliar com Jesus? Não se retraia, se Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. É seu momento agora. É sua chance. Ninguém? Coloca sua mão no seu coração. Espírito Santo, neste momento, corações foram libertos de uma vida de promiscuidade, de luta, de batalha, de levante. Corações aqui, ó Pai, que entraram essa noite derrotados, hoje sairão daqui vitoriosos, entendendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Pai, o que eu te peço nesta noite é: levante o seu povo como um exército, porque nós estamos prontos para guerrear esta batalha, a batalha da salvação, a batalha do reino, a batalha do apregoar o evangelho. Então, meu Deus e meu Pai, levante homens e mulheres com convicção daquilo que o Senhor há de fazer na vida de outras pessoas, através da tua palavra. Pode se assentar no seu lugar. Se você recebeu essa palavra, aplauda Jesus aí em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.